Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo amado de Deus. O versículo de hoje foi retirado do livro dos Salmos, capítulo 51, versículo 10. E o versículo 10 diz o seguinte: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Quem escreveu o Salmo 51 foi o rei Davi. O rei Davi escreveu este salmo logo após ter sido exortado, confrontado por um profeta enviado por Deus. O nome desse profeta era Natã. Mas por que será que Deus enviou um profeta para exortar, para ensinar o rei Davi? O rei Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Olha que descrição linda foi dada ao rei Davi. Ele era um homem que ouvia o coração de Deus, um homem que agradava o coração de Deus. Mas até mesmo alguém como Davi, se não tiver uma vigilância constante, pode cair em pecado. É o que vamos ver no Salmo 51. O rei Davi, o rei de Israel, um dia avistou uma bela moça se banhando. O nome dessa moça era Batseba. Quando Davi viu aquela linda mulher, ele a desejou. Olha aí o pecado entrando na vida de Davi. Pecado proveniente dos olhos. E é por isso que nós devemos ter cuidado com os nossos olhos, santificar o nosso olhar, direcionar o nosso olhar para o que edifica. Mas retornando aqui ao texto. Quando Davi viu aquela mulher, ele a desejou. Mas logo em seguida, Davi descobriu que aquela mulher era casada. Era casada com um soldado do seu exército chamado Urias. Mas mesmo assim, aquele desejo no coração de Davi não passou. Davi levou aquela mulher para o seu palácio, a seduziu e ali consumaram o adultério. Tempos depois, Davi descobriu que Batseba havia ficado grávida. Então ele teve uma ideia. Ele pensou em uma forma de ficar isento da sua paternidade. Ele pediu que Urias fosse retirado da guerra e assim poderia voltar para sua casa, se deitar com sua esposa e ela poderia falar que o filho que estava esperando era de Urias, seu marido. Porém, Urias não aceitou ir para sua casa e descansar enquanto seus companheiros estavam na guerra. E diante dessa recusa de Urias, Davi teve uma outra ideia. Ele pediu que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha para que fosse morto. E assim aconteceu. Urias faleceu. Tempos depois, após o período do luto, Davi se casou com Batseba. E Davi pensou, tudo deu certo, ninguém soube de nada, ninguém soube que eu mandei Urias ir para a frente do campo da batalha, de batalha para ser morto. Ninguém soube que eu me relacionei com sua esposa, ninguém soube que ela engravidou de mim enquanto estava casada. Para todos os efeitos, nos conhecemos e nos casamos após o período de luto do seu marido. Davi pensou que até a reputação da moça estava protegida, porque ninguém soube de nada. Só tem um porém. Deus soube. Deus sabe de todas as coisas e Deus se entristeceu profundamente com as ações, os desejos e as escolhas de Davi. E foi por isso que Deus mandou o profeta Natã, para que Davi tivesse consciência das suas transgressões. Quando o profeta Natã começou a confrontar o rei Davi, inicialmente ele nem percebeu que a exortação era para ele. Mas quando Davi caiu em si e compreendeu que o profeta Natã estava falando sobre ele, sobre os seus pecados, quando Davi reconheceu, percebeu o quanto ele errou, Davi caiu em uma profunda tristeza, em um profundo arrependimento. E foi nesse contexto que Davi escreveu o Salmo 51. É um salmo de contrição, um salmo que revela sua vergonha diante do Senhor. Neste salmo, a todo momento, Davi diz: Senhor, tem misericórdia de mim por causa da sua compaixão. Senhor, apaga as manchas da minha rebeldia. Senhor, me lava da minha culpa, me purifica do meu pecado.
Davi reconhece que errou. Ele diz o seguinte: Senhor, eu pequei contra ti, eu fiz o que é mal aos seus olhos. Deus, não me expulse da sua presença, não retire de mim teu Santo Espírito, me perdoa por eu ter derramado sangue. Olha o quanto Davi se derrama diante do Senhor, porque ele enfim percebeu o quanto errou. E neste momento, o Salmo revela que Davi diz o seguinte: o Senhor não deseja sacrifício. O único sacrifício que o Senhor deseja é um coração quebrantado, um coração humilde, um coração arrependido. Este coração, com este espírito, o Senhor não rejeita. E é por isso que Davi faz um lindo pedido. E este lindo pedido está lá, no versículo 10. Davi diz o seguinte: cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Nós mesmos não somos capazes de nos lavarmos, de nos purificarmos dos nossos pecados, de nos santificarmos. Nós não somos capazes nem de criar um coração puro em nós mesmos, mas Deus pode. E é por isso que Davi recorre a Deus pedindo um coração puro, pedindo que o Senhor fortaleça, que fortaleça o seu espírito. Pois se nós tivermos um espírito firme, nós poderemos resistir ao pecado. Resistir à iniquidade, resistir às astutas ciladas do inimigo. É por isso que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem que não queria entristecer o coração do Criador, mas quando ele percebeu que entristeceu, ele de pronto demonstrou diante de Deus um total arrependimento. E Deus não rejeita um coração humilde, arrependido e um espírito quebrantado. É claro que Davi alcançou o perdão do Senhor, pois Deus é rico em misericórdia. Mas Deus também traz à tona as consequências do pecado. E é por isso que o primeiro filho de Davi, Batseba, o filho do pecado, o filho do seu não arrependimento, não vinga. Ele falece. Já os outros filhos deles viveram. Inclusive, um desses filhos foi o grande rei Salomão. Mas aí já é uma outra história. O que eu quero dizer com este versículo, o que eu quero dizer com este pedido que Davi faz: crie em mim um coração puro, renove em mim um espírito firme. Eu quero dizer que nós devemos sempre fazer este mesmo pedido. Mas para isso, precisamos ter consciência dos nossos pecados. E foi por isso que Deus levantou Natã, para que Davi tivesse a consciência dos seus pecados. E assim Deus faz conosco. Deus sempre levanta alguém para falar assim para a gente: ei, não é esse o caminho? Esse caminho aí não agrada ao Senhor. Volte para o caminho do Pai, volte para a casa do Pai. Que nós tenhamos sabedoria para escutar esta voz. Que nós tenhamos sabedoria para nos converter dos nossos maus caminhos e voltar para a casa do Pai. Somente com a consciência do pecado, somente com o entendimento que a gente pecou, é que podemos nos arrepender. Então que nesse momento possamos nos arrepender dos nossos pecados, até aqueles pecados de estimação. Sabe o que é pecado de estimação? É aquele pecado que a gente cria em nossa casa, cria em nossa mente, cria em nosso coração. É o pecado que a gente alimenta e já nem sabe mais que é pecado. É aquele pecado que a gente diz assim: ó, isso daqui não é pecado não. Eu não estou matando, não estou magoando ninguém. Isso não é pecado não. Só que para Deus, queridos, não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. Quer ver um exemplo de pecado de estimação? Vou dar um exemplo comigo mesma. Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu sou ansiosa. E por muitas vezes eu falava assim: ser ansiosa não é pecado. Eu só estou preocupada com o meu futuro. Eu não estou matando ninguém, não estou machucando ninguém. Mas é pecado. É pecado porque eu não estou confiando que Deus vai cuidar do amanhã. Eu estou preocupada com o amanhã como se eu pudesse dar conta do dia do amanhã. Isso é pecado. Mas eu transformei em vários momentos da minha vida isso em pecado de estimação.
e nos revestimos de uma falsa santidade, achando que os erros que a gente comete não é pecado. Que Deus possa tirar a venda dos nossos olhos, que a gente possa enxergar onde estamos pecando, que possamos fazer esta oração de Davi, que a gente possa se prostrar diante do Senhor e falar verdadeiramente: Senhor, cria em mim um coração puro, Senhor, renova dentro de mim um espírito firme, Senhor, me livra dos meus pecados de estimação. Coloque diante do Senhor todos os seus pecados, até aqueles pecados ocultos que você já nem se lembra direito, que está ali escondido. E tenha certeza que Jesus, que Deus jamais vai lançar fora um coração contrito, arrependido, um coração humilde. Que esta palavra possa encontrar morada nos nossos corações e que todos os dias possamos fazer esta oração de Davi. Cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Que Deus nos abençoe. Grande beijo. Tchau, tchau.